Maledite, trabalho feito ou apenas energias mandadas? Cadê? Vamos ver. Oi, Ana. É o último relato da noite, ok, pessoal? Oi, Ana. Oi, assombrado. Se quiser, pode me chamar de fulana, sim. E se tiver algum nome, estará trocado, pode ler tranquila. Peço desculpas já por algum futuro erro de ortografia, pois escrevo pelo celular. Enfim, sempre tive um pezinho no sobrenatural. Sou muito sensitiva. Nada desenvolvido, mas ainda sinto presenças, cheiros e até energias de pessoas e casas. Esse daí também me parece familiar. E a minha história começa uns 3 anos atrás. Eu comecei a namorar com o João. Tudo certo, tudo maravilhoso no começo, porém João tinha uma ex bem maluca, a Maledite. Antes de começarmos a namorar, éramos amigos, e ele sempre falava que ela era louca. Seguia ele, às vezes ficava esperando na porta da casa dele, esperando ele voltar, ou simplesmente ficava lá à noite, a noite toda, se precisasse, para ver se ele traria alguém para casa. Louca mesmo, né? Tá vendo como a pessoa se prende a uma coisa em vez de seguir a vida, seguir sua evolução pessoal? Não, fica lá presa para ver se o ex-namorado vai trazer outra para casa. Deixa que traga, é ex, vai lá viver sua vida, arranjar outro. Tem tanta gente. Bom, tá, ela ficava lá, de butuca. Ela chegou a morar junto com outro rapaz e ainda assim ligava para ele, falando que não aguentava mais o namoro, se ele não sabia alguma casa para alugar. E ele, sempre bem delicado, dizia que não trabalhava em ramo imobiliário. Enfim, ele dizia que saiu com ela apenas 3 vezes e estava bêbado ainda. E não tinha interesse em levar isso para frente. Tá vendo, meninos? Cuidado com isso, né? Cuidado. Às vezes vocês pegam alguém que tem muito interesse em levar para frente e ainda tem um pouco de insanidade junto, aí ferrou. Bom, até porque ela era meio louca, né? Era meio louca, mas na hora dá uns beijos, vocês não pensam nisso, né? E depois viu que era louca mesmo. Enfim, começamos a namorar e ela sumiu. Nunca mais ligou, nunca mais seguiu ele, passava perto de mim na rua, abaixava a cabeça. Sumiu do mapa. Afinal, ela me conhecia. E vamos dizer que eu não sou flor que se cheire também. Tome! Enfim, o começo do namoro era ótimo. A gente se entendia super bem, só felicidade, mas algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro, eu estava ficando muito cansada. Se eu tivesse meia hora sobrando, eu dormia. Não queria mais sair tanto, não tinha mais pique para nada. Limpar a casa, para mim, era a morte. Mas fui tocando, né? Achei normal, achei que era por estar meio atolada entre serviço e cursinho. Depois meu serviço ficou uma droga. Eu trabalhava em uma loja de roupas e eu chorava todos os dias de raiva. Meus patrões eram horríveis comigo, me faziam fazer coisas que as outras garotas não precisavam fazer, como lavar a cozinha toda semana e arrumar o setor de outra garota, até bordar toalha em dias mais fracos em vendas. Comecei a me enrolar em dívidas, não sobrava dinheiro, Ana. E eu nem sabia para onde tinha ido todo o meu pagamento. Acabei pedindo acerto para acertar meu cursinho, que estava há uns 4 meses atrasado. E eles não quiseram fazer e acabaram ficando ainda piores comigo, até que discutimos e fui mandada embora com todos os direitos. E você pensa que eu acertei o curso? Ah, e você pensa que eu paguei o curso que deu para acertar os valores atrasados? Não, tá trancado até hoje. O que eu fiz com o dinheiro? Até hoje eu não sei. Entramos no ano de 2018, minha saúde estava péssima, eu tinha cólicas de rim, enxaqueca, dores insuportáveis nas costas. Concluindo, eu estava toda cagada. E foi aí que começou o sobrenatural. Eu via vultos por toda a casa, acordava de madrugada assustada e nem sabia o porquê, mas acordava suando frio de pavor. Eu tinha mania de dormir com a janela aberta. Meu quarto fica nos fundos de casa
Então minha janela dava para o quintal. Mas toda vez que eu dormia com a janela aberta, eu acordava sempre por volta das 3 da manhã. E no escuro do quarto, eu via um homem negro parado aos pés da minha cama me olhando. Ele não falava nada, nem fazia nada também, mas ficava lá, me olhando. Eu levantava, acendia a luz e ele sumia. A partir daí, não durmo mais com a janela aberta, nem com as luzes apagadas. E passei esse ano todo sendo atormentada por vultos e coisas caindo, barulhos de passos no quintal, muitas brigas em casa com os meus pais, e eu ficava com tanta raiva, assim, por nada. Uma colher caía no chão e eu já me emputecia e xingava de tudo quanto é nome. Entramos em 2019. Eu estava cansada dessa vida. Eu estava esgotada. Juntei um dinheiro bem sofrido e resolvi ir numa mãe de santo para ler cartas. Não precisei perguntar nada. Ela simplesmente foi falando tudo. E no meio da consulta me perguntou se eu tinha mexido com um homem de outra mulher. Eu disse que não, que eu jamais faria isso. E então ela disse que via uma mulher com muita raiva de mim, porque achava que eu tinha roubado o homem dela. E a maledite veio na minha cabeça na hora. A mãe de santo disse que não conseguia ver se ela tinha feito o trabalho ou se era apenas o ódio que ela tinha por mim. Mas era isso que estava me prejudicando. Disse que precisava fazer um banho para abrir meus caminhos, mas eu não fiz. Eu não tinha dinheiro para isso. E no final, estamos em 2020. Não consegui mais arrumar serviço nenhum. Vivo cansada e com dores e não sei mais o que fazer. Tentei de tudo, Ana. Rituais, velas, incensos, banhos, defumação, 21 dias de São Miguel Arcanjo, que aliás passei muito mal e tive um sonho bem estranho no qual eu vomitava uma bola de cabelos vermelhos, que é a cor do cabelo da maledite. Enfim, tentei de tudo e nada funcionava para abrir os meus caminhos de novo. Os vultos e pesadelos param, mas logo voltam, pior que antes. Eu não sei mais o que fazer. Se alguém que ouvir o relato souber uma maneira de me ajudar e puder colocar nos comentários, serei muito grata. Sigo fazendo bicos para conseguir pagar as contas e sigo feliz com o meu namoro também. Ele me ajudou muito nesses anos. E é isso, Ana. Espero e agradeço por ler meu relato. Beijo para você e sua família linda e todo o sucesso do mundo para vocês. Um beijo para você, muito obrigada. Então, esse sonho aí dos 21 dias de São Miguel deu... Tenho 15 anos e quando eu tinha 4 anos ganhei um gato de presente. Ele foi pego pela internet. Esse gato veio para substituir o outro que se chamava Juca, pois tinha a mesma cor. Um dia eu estava dormindo no sofá, de repente senti um gato em cima de mim. Fiquei muito assustada pensando no Juca, que já tinha falecido. Então foi aí que a minha mãe arrumou o Kim. O Kim é um gato que tenho até hoje, está com 12 anos. Em maio de 2016, meu avô faleceu. Então, depois de umas 2 semanas, o Kim começou a ficar muito doente. Levamos no veterinário várias vezes e ele disse que ia morrer. Mandou benzer. Minha tia falou para minha mãe dar uma camisa do meu avô para ele dormir. Aí ele começou a melhorar, voltou a comer e foi se recuperando. No mês de outubro, no mesmo ano, apareceu no quintal uma gatinha, aparentando 1 ano de idade. Ficou uns dias gritando no quintal e não queria ir embora. Então minha mãe colocou dentro de casa junto com ele, pois todos achavam que ele estava com depressão. Com a chegada da Lilica, que é a gatinha, ele se recuperou totalmente. Então, vivem se amando o dia todo. Eles vivem presos dentro de casa, pois temos grades em todas as janelas. Minha mãe rezava e pedia para o meu avô, que é pai dela, ajudar o gato, e isso aconteceu. Por isso, nós acreditamos que a Lilica foi enviada por Deus e pelo meu avô, para salvar o gato tão querido pelo meu avô e nós.
Nós assistimos todos os relatos e as notícias do Matheus e vamos esperar que você leia o nosso relato. Aqui está a foto dos dois. O Kim é preto e branco e a Lilica é cinza e branco. Vocês querem ver? Kim e Lilica? Vai ficar meio verde aqui. Não tá focando? Aí. Que bonitinho. Gatutos. Gatinhos. Então, será que o vô ajudou? Ele tava com depressão, o gato, será? E deu uma amiguinha pra ele. Vamos ler mais um relato. A promessa. Ó, falando de... Teve um outro ali, né? Do milagre. Agora esse é a promessa. Olá, Ana e assombrados. Eu sou a fulana, de 36 anos. Super fã do seu trabalho e protagonista dos relatos. Tá. O sobrenatural sempre esteve presente na minha vida, tanto de forma negativa, através de pequenos sustos, quanto de forma positiva, como respostas de Deus em minha vida. Para facilitar o seu trabalho, os nomes contidos neste relato estão trocados. Ok, obrigada. A promessa. Para melhor compreensão do relato, preciso voltar no ano de 2008. Eu tinha 22 anos e estava vivendo um relacionamento que considerava estável. Um dia, não me lembro ao certo a data, eu acordei com uma dor horrível no baixo ventre. Era uma dor tão horrível que me fazia chorar, delirar e me impossibilitava de andar. Fui levada ao médico e lá descobri um tumor no ovário esquerdo, de uns 9 centímetros de diâmetro. Fiz cirurgia e biópsia, eu acho, né? Fiz cirurgia e biópsia e com a graça de Deus o tumor era benigno. A médica que realizou a minha cirurgia me explicou que o ovário esquerdo estava totalmente comprometido e teve que fazer a remoção do mesmo. Já o ovário direito estava com pequenos cistos que durante a cirurgia ela os queimou. Ela tentou usar de uma linguagem a qual eu pudesse entender todos os procedimentos, sabe? Então, ela optou por deixar o ovário direito, mesmo com os cistos, para no futuro, caso eu quisesse ser mãe, eu tivesse essa oportunidade. Porém, ela me alertou que caso eu quisesse engravidar, eu teria que ser mãe antes dos 33 anos, pois eu poderia passar por uma menopausa precoce, pois o meu único ovário iria trabalhar por 2. Para quem tiver curiosidade, o meu relacionamento não durou. Ele me trocou por uma garota mais jovem e a vida seguiu. Em junho de 2010, conheci o meu marido. Que ano! Olha lá! Nossa relação evoluiu muito rápido e em setembro de 2010 já estávamos morando juntos e enfrentando todas as dificuldades que um casal enfrenta. Como meu relógio biológico estava com os anos contados e visto que muitas pessoas demoram anos ou às vezes décadas para engravidar, começamos a pensar em uma futura gravidez. Eu com 26 e ele com 28 anos. Então começaram os exames. Fiz todos os exames solicitados pela médica e neles constaram que estava com ovário policístico. Isso reduziria a possibilidade de engravidar em 25%. Tentativas e mais tentativas e nada. Uma vez eu fui visitar minha mãe e ela me contou sobre as graças de uma suposta santa aqui na minha cidade, enterrada em um cemitério muito conhecido em Manaus. Isso me chamou a atenção e chegando em casa comentei com meu marido sobre a Santa Etelvina e seus milagres. Combinamos de ir fazer uma visita à santa e pedir a nossa graça, já que ambos queríamos muito um filho. Era novembro de 2012, já estava com 27 anos.
Quando fomos acender velas no túmulo da santa, nós fizemos o nosso pedido e fizemos nossa promessa que, caso conseguisse engravidar, eu levaria 12 rosas brancas e 2 maços de velas no túmulo dela. Saímos em seguida. A vida seguiu. Eu trabalhava, estudava, fazia meu Kung Fu de sempre. Já estava em fevereiro de 2013. Durante um treino do meu esporte favorito, Kung Fu, eu levei um quedão. Um golpe do qual geralmente caímos de costas no chão. No meu caso, eu caí de cabeça mesmo. Fiquei zonza e desde aí eu passei a ficar com enjoos. Demorou cerca de 2 semanas para fazer o teste de farmácia e ver o tão sonhado positivo. Não acreditando, comprei e realizei outro teste. E mesmo assim, não acreditando, eu fiz o teste de sangue e lá estava positivo. A felicidade e a culpa tomaram conta do meu ser, visto que eu treinava Kung Fu. Então, quedas, chutes e socos eram presentes em cada treino. Meu bebê era muito forte por aguentar tudo isso. Quando comecei o pré-natal, já estava de 19 semanas de gestação. Fiz os cálculos e descobri que o meu filho foi concebido algumas semanas apenas após a tal promessa. Nós ficamos radiantes com a notícia. A barriga nem aparecia ainda. Na verdade, ela só apareceu mesmo de 7 para 8 meses de gestação. Agora tínhamos que cumprir com o prometido com a santa. Mas o meu horário não batia com o horário do meu marido. O combinado com a santa era nós 2 irmos juntos agradecer a graça, levando as rosas e as velas. E esse dia nunca chegava. Um dia eu acordei muito ruim, super indisposta e com dores na garganta e ombros. Fui ao médico e pediram exames mais detalhados e neles constataram toxoplasmose. Como já estava no final da gestação praticamente, a médica falou que não podia mais passar nenhum tipo de remédio. Começaríamos o tratamento depois que o neném nascesse. Entendi o puxão de orelha da santa. Como já tinha pego o dia de atestado, eu corri com meu marido para comprar as 12 rosas brancas prometidas e os 2 maços de vela. O que mais me intrigou é que na floricultura só tinham essas 12 rosas brancas. Só tinha isso? O que mais me intrigou é que na floricultura só tinham essas 12 rosas brancas. Nós fomos no túmulo da santa e pagamos a nossa promessa. E pedimos perdão pela demora no pagamento da mesma. Hoje o meu pequeno milagre está com seus 7 anos de vida, muito esperto, ativo e saudável. Conclusão: o sobrenatural às vezes não aparece somente de formas ruins. O sobrenatural de Deus e dos santos existe e disso eu não posso duvidar. Eu não sei se a santa em questão deu uma forcinha de lá do céu para o nosso filho completar a nossa família, mas a concepção do meu filho aconteceu 1 mês após o pedido. Ele resistiu a chutes, socos e quedas dos treinos extremos do Kung Fu. E antes que alguém venha me dizer, como que ela não sabia da gravidez? Gente, a minha menstruação era e é, às vezes, super irregular. Passando até 6 meses sem descer para mim. Como poderia saber da gestação se nem barriga e sintomas eu tinha? Eu deixo por aqui também o alerta. Caso alguns de vocês venham a fazer algum tipo de promessa, caso venham fazer algum tipo de promessa a algum santo, cumprir o mais rápido possível com o prometido. Eu tenho certeza que a toxoplasmose só veio como puxão de orelha da santa, visto que prometi e não levei o combinado assim que soube da gestação. Fica aqui o alerta. Hoje, meu filho e eu somos saudáveis, mas passamos pelo tratamento da toxoplasmose. Agradecimentos. Quero aqui agradecer pela leitura do meu 3º relato, Aninha. Sei que no canal existem muitas futuras mamães que estão passando pela ansiedade de uma futura gestação. Não desistam, o momento de vocês ainda vai chegar. Tenham fé. Hoje eu tenho mais um bebê de 1 ano e 8 meses.
Para quem só tinha 25% de chance de engravidar, eu acho que eu ajudei muito na população terrena. Um beijo para você, Aninha, marido, bebês, vampiros e pets assombrados. Deixem o like e, se possível, virem membros do canal e visitem a loja assombrada. Beijos, beijos, beijos e fui! Um beijo para você, muito obrigada. Ah lá, mais um relato de milagre, de promessa, de cumpra o que prometeu, né? Isso aí, muito bom. Vamos ao segundo relato de hoje, que é: aquele cachorro foi um anjo enviado por Deus. Olha lá, anjos em forma de cães, hein? Olá, Ana, tudo bem? Pode ler tranquilamente, pois os nomes já estão trocados. Meu nome é Fulana, tenho 30 anos e sou da cidade de Sarutaiá. Sarutaiá, São Paulo? E isso aconteceu no ano de 2013. Como a minha cidade é pequena, costuma-se ficar até tarde na rua jogando papo fora com os amigos. E numa quinta-feira eu saí de casa e fui à casa de uma amiga para encontrar com ela e mais uma amiga. Vou chamá-las de Joyce e Bruna. Então as horas foram passando e, chegando meia-noite, eu decidi ir embora antes que meu pai notasse a hora e brigasse comigo. Então elas me acompanharam até uma parte do caminho. 3 ruas acima da minha casa, elas decidiram me acompanhar até 3 ruas acima da minha casa. Decidiram ir até ali apenas. E aí que tá o problema. A minha casa era na última rua de um bairro afastado, rodeado de pasto e mangueira de boi. Sem iluminação, e eu teria que escolher entre ir na escura ou ir pela rua escura ou ir pela rua de cima da minha casa e fazer o balão. Eu nunca senti medo de nada, mas nesse dia, nesse exato momento, eu senti um medo, um calafrio na espinha, sabe? E me despedi delas e decidi ir logo. Elas ainda riram de mim, zombando do meu medo, e foram embora. Então, eu peguei a rua e, ao descer uns 100 metros, avistei bem à frente a esquina que eu teria que pegar. Uns 5 cães Rottweiler olhando para frente deles, todos uivando. Peraí. Então eu peguei a rua e, ao descer uns 100 metros, avistei bem à frente bem em frente à esquina. Entendi. Então eu peguei a rua e, ao descer uns 100 metros, avistei bem em frente à esquina onde eu teria que virar uns 5 Rottweilers olhando para frente, todos uivando. Então, na esquina que ela ia virar, tinha 5 Rottweilers olhando para frente e uivando. Eu achei muito estranho, pois eu conheço todos ali e sabia que nenhum dos vizinhos tinha tantos cães assim dessa raça. E o medo me tomou. Então eu fui descendo e pedi a Jesus que me acompanhasse. E chamei assim: o sangue de Jesus tem poder. Nessa hora apareceu um cão todo branco, parecendo um lobo, e chegou perto de mim e passou a me acompanhar. Eu, pasma, pensei: meu Deus, que cachorro lindo! Eu nunca o vi por aqui. E fui descendo. Chegando próximo àqueles cães negros Rottweilers, do nada começaram a correr, seguindo em frente. Enquanto isso, eu e o cachorro branco seguimos até a minha casa. Minha casa era bem simples, com um portãozinho de madeira com tramela e um caminho de lajotas até a porta. Ao chegar ao portão, o cão simplesmente sumiu. Então eu entrei correndo, tranquei a porta da sala e, assim que acendi a luz do meu quarto, o meu portão se abriu e eu pude ouvir passos sobre as lajotas do meu quintal. Em seguida, um enorme barulho na minha janela começou. Parecia mãos batendo na janela. Ana, eu travei. Eu fiquei em choque. Depois
Eu fiquei em choque debaixo das cobertas. Eu nem conseguia chamar o meu pai para me ajudar. Até que o barulho parou. No dia seguinte, contei para o meu pai o ocorrido e ele me falou para não abusar da proteção de Deus, que era para a partir daquele dia não ficar mais tarde sozinha na rua. Ana, eu acredito que Deus me mandou um anjo naquele dia. Nessa minha cidadezinha do interior, muitas coisas acontecem, mas uma outra hora eu te conto mais um pouco. Beijos, Ana, Deus abençoe você e sua família. Um beijo para você, muito obrigada. E esses Rottweilers seriam do além também? 5 Rottweilers uivando na rua? Estranho, né? Qualquer lugar, a menos que você saiba que tem alguém que tem uma criação de Rottweiler e todos escaparam naquela noite, né? E ficaram juntos. Sei lá. Mas aí um cão branco, tipo lobo, que legal, né? Eu acho muito legal esses relatos dos cães que aparecem do nada para ajudar. Vou ler esse aqui então, ó. Como ligar e desligar eletrodomésticos sem apertar nenhum botão? Vamos ver. Bom, eu não tenho problema em dizer meu nome real e dou a você autorização para falar meu nome no seu canal do YouTube sem lhe causar nenhum problema. Ó. Mas vamos lá. Meu nome é Fulana e o que vou contar aconteceu em 1996, 1997. Não me lembro exatamente. Eu morava numa cidadezinha bem pequena perto de vocês. Morava nos Termas de Ibirá. Olha lá. Bom, o fato é que não fui para essa cidade por minha vontade. Fui porque meu ex-marido, numa tentativa desastrada de salvar o nosso casamento, carregou todas as nossas coisas para lá, pois ele amava o lugar. Acontece que quando o cristal se quebra, não há o que cole. Como havia a insistência de continuarmos casados e eu não queria continuar com ele, eu passava muito nervoso. Eu já tinha tido experiências mediúnicas, mas nunca tinha passado tanto nervoso. Na época, a gente usava o velho e bom videocassete. 96, né? 97. Certo dia, depois de uma discussão ferrada, fui para o meu quarto e me sentei com toda a raiva na cama. E, para minha surpresa, o videocassete e a TV que estavam instalados naqueles suportes que se colocavam no teto ligaram. Eu estranhei. Comecei a procurar os controles remotos embaixo de mim. Pensei que tinha sentado em cima dos controles. Só que não tinha controle nenhum embaixo de mim. E qual não foi a minha surpresa quando olhei para a prateleira e vi os 2 controles ali, colocados lado a lado. Bom, aquilo ficou na minha cabeça. Algumas noites depois, faltou luz na cidade e coloquei uma vela no suporte adequado para evitar que a vela causasse um incêndio. Todos fomos dormir. E eu tinha colocado algumas velas nesses suportes pela casa. Quando deu 3 horas da manhã, eu acordei sufocada pela fumaça e apavorada fui ver o que estava acontecendo. Ana, a vela que estava perto de mim, na cabeceira da minha cama, estava assim. A cama tinha um baú, ao invés da cabeceira. Era de cerejeira, madeira proibida hoje em dia. E quando olhei a marca direitinho, bem redonda e preta, onde eu tinha colocado o suporte para a vela, aquela forma redonda em cima do baú da cama era uma chama que queimava e não se espalhava pelo resto da cama. Corri ver as outras velas em seus suportes e todas sem nenhum problema. Só que aquela fumaça tomava conta da casa e eu corri abrir a casa toda e ligar tudo que fosse ventilador que tinha pela casa. Bom, não preciso dizer que numa cidade tão pequena aquilo virou um furdúncio. Anos depois, eu já separada, morava na mesma cidade, bem perto dos lagos e tinha me tornado uma pessoa polêmica na cidade. Coloquei uma moça para trabalhar na casa onde eu estava morando com meus filhos. Certo dia eu estava me aprontando para trabalhar e meus filhos brigando. Coisa de adolescente porque eles são ótimos filhos. Era um sobrado.
Para ter acesso ao andar de cima, era daquelas escadas de ferro, em forma de caracol. Eles brigando no andar de baixo, TV ligada e a empregada no meio do caminho. Eu desci muito nervosa. Cheguei no meio da escada e fui dar bronca nos filhos e bati com o pé bem forte na escada. E a escada fez um barulho porque era de metal. Nessa hora, Ana, todos se calaram. Um silêncio. Só a TV ligada. E de repente, a TV desliga. E 10 segundos depois, o som, daqueles antigos, ligou sem ninguém se mexer. A empregada, que era evangélica, ficou com cara de paisagem. Deu 2 pulinhos e foi embora para nunca mais voltar. Bom, esse tipo de coisa continua acontecendo comigo. Só mudou o tipo de aparelho. Posto que a tecnologia mudou. Hoje tomo cuidado com os meus celulares porque em 2011 um ex-namorado que estava dormindo aqui em casa acordou e eu me levantei muito brava e o notebook ligou sozinho. Em 2015, eu e meu atual namorado estávamos dormindo no apartamento dele na Praia Grande e acordei toda feliz, muito feliz mesmo porque estava um dia maravilhoso. Só estávamos nós dois no apartamento, nós dois no quarto e o som ligou sozinho na sala e começou a tocar Bruno e Marrone, porque era esse o MP3 que estava dentro do som. Em 2016, eu e meu filho estávamos na cozinha desse mesmo apartamento da Praia Grande e eu super feliz porque meu filho estava junto comigo. Eu, de tão feliz, comecei a dançar e de repente o som que eu uso na cozinha também ligou. Meu filho se espantou. E como eu poderia explicar? Bom, além de ligar e desligar aparelhos eletroeletrônicos sem apertar nenhum botão, eu ouço muitas coisas. Ouço principalmente o que as pessoas não falam. E daí eu coloco algumas pessoas em situações esquisitas. Mas isso fica para outra hora. Depois eu conto. Beijos, Ana. Pode falar meu nome sim. Tá. Você é um X-Men! Você é um X-Men! Você escuta o pensamento da galera? Ai, agora não quero nem pensar, mas o que eu tô pensando? Ai, meu Deus. Agora eu fico controlando os meus pensamentos para você não invadir os meus pensamentos. Que legal. Esse negócio de... É um tipo de mediunidade, não é? Quando você interfere principalmente na parte elétrica, eletrônica, não sei. Eu lembro que uma época... Você é tipo Carrie, né? A Carrie é estranha, que fica brava, acontece as coisas. Então, quando você tem um sentimento muito intenso, seja de felicidade ou seja de raiva e tal, isso reflete em algum eletrônico, é isso? Na casa, onde você estiver. Eu lembro que uma época, um trecho da minha vida, quando eu era adolescente, eu acho, eu reparei que num espaço de 1 ou 2 semanas, uns 4 cômodos, num espaço de 1 semana, eu acho, por isso que foi muito estranho, ou 2, umas 4 vezes eu entrava no cômodo, eu estava estudando, por exemplo, no meu quarto, e a lâmpada queimava. Aí trocava a lâmpada, não sei o que e tal, entrava, acendia a luz do banheiro, pá, queimou a luz do banheiro. Aí eu saí, tava lá na sala, lendo, fazendo não sei o que, pá, a luz queimou da sala também. Eu falei, mas que caramba! Aí eu cheguei, acendi a luz do corredor, pá, queimou a luz do corredor também. Eu falei, o que acontece, gente? Resolveu queimar, eu tô queimando todas as lâmpadas aqui de casa, é só botar a mão pra acender que queima? E eu fiquei pensando, mas será que tem alguma coisa a ver? Mas foi só essa época. E tinha vez que eu brincava com o epitáfio, né? Que era o poste de luz lá perto de casa. Que quando eu falava que o meu amigo invisível, epitáfio, eu falava para ele, epitáfio, por favor, acenda a luz. Quando a luz estava apagada. E a luz acendia. Quando estava acesa, eu falava, epitáfio, por favor, apague a luz. E a luz apagava. Mas eu acho que era coincidência, né? Porque o poste acendia e apagava sempre. Então, dava certo de eu falar e ele fazer. Mas eu não sei se...
É interessante isso. Uma vez também a televisão aqui ligou, da sala, ligou sozinha. Mas eu acho que o controle tava no sofá e o cachorro pisou em cima. Sei lá. Uma vez o rádio lá da casa da minha mãe também ligou sozinho. Bom. Vá saber, não. Vá saber. Vá saber. O ser embaixo da cama. A moça que nos conta esse relato é de Santo André, e quem contou isso para ela foi a avó. Ela conta que a avó dela é de Paranavaí, mas morou muito tempo em Terra Rica, antes de ir para São Paulo. E a avó dela tinha uma conhecida que tinha um bebezinho, morava com o marido dela, e naquela época as casas eram bem distantes umas das outras e só mato ao redor. E essa moça começou a contar para a avó dela umas coisas intrigantes. Na casa dela não tinha energia elétrica. Aliás, ela acha que na época nenhuma casa tinha energia elétrica. Então, à noite, ela acendia os candeeiros e ia até a cozinha para fazer mingau para o bebê. Aí ela voltava para a cama e escutava um rec, 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 um barulho assim, como se alguém estivesse raspando a panela de mingau. Aí ela ia na cozinha ver, não tinha absolutamente nada. Tudo normal, tudo em seu lugar. Quando ela e o marido deitavam para dormir, aí começava a escutar um barulho como se fosse uma chuva de pedras em cima da casa. Um dia, essa moça estava fazendo almoço e a avó da moça que nos conta esse relato estava lá junto com ela. E ela tinha deixado o bebezinho dormindo no quarto. Quando de repente elas escutaram a porta do quarto fechando com muita violência. A moça e a avó da moça que nos conta esse relato só escutaram o choro do bebezinho e não conseguiam abrir aquela porta. A porta não abria de jeito nenhum e a criança berrando lá dentro. Elas saíram correndo da casa e, por sorte, ela diz aqui, por Jesus, tinha um moço catando lenha lá na frente e elas pediram ajuda dele. E aquele moço, mesmo usando toda a sua força, também não conseguiu abrir a porta. Então ele foi até a janela, quebrou a janela de vidro e cortou tudo a mão dele, porque diz que a janela era uma janela redonda de vidro, ela não abria. E por aquela janela o moço entrou no quarto e o bebezinho estava no chão. E no que ele se abaixou para pegar o bebê no chão, ele olhou para debaixo da cama e viu que ali embaixo havia um ser, uma pessoa toda escura, como se fosse feita de sombra, com as mãos cadavéricas e pretas também. O moço saiu de lá correndo, entregou o bebezinho para a moça, amiga da avó da moça que nos conta esse relato, e disse para ela: Sai daqui o mais rápido possível. Isso daí não é de Deus, não. Então ela conta que essa moça e o marido, junto com o bebê, ficaram um tempo na casa da avó da moça que nos conta esse relato. E quando voltaram para a casa dele para pegar algumas coisas que ainda restava lá, a casa estava totalmente destruída. Sim, e quando ela diz destruída, significa que só havia o chão da casa ali. A casa foi abaixo. Ela diz que a avó dela não tem mais contato com essas pessoas, mas lembra ricamente dos detalhes de tudo isso que aconteceu. E ela não chegou a ver a coisa que estava embaixo da cama, mas se arrepia todinha. Mas vamos ao relato de hoje, que também é babado. Vamos ver. Política, macumba e mediunidade. Olá, Ana. Lembrando que esse relato, gente, é do ano de 2016, ok? Olá, Ana. Peço que nesse relato, se ele tiver a honra de ser contado no seu canal, então, depois de alguns anos, ele está sendo contado. Olha, tanto que as pessoas ainda pediam, olha só, se ele for contado em seu canal, E cadê? Peço que, né, se ele for contado, que nem eu, nem nenhuma das pessoas sejam identificadas nele, pois se trata de um assunto muito polêmico, que envolve até um ex-presidente do Brasil. E é claro, como adoro o seu canal, eu queria que você contasse essa história.
Minha mãe me permitiu contar a você e eu acho eu acho essa história muito louca. Mas vamos lá. Então, eu não sei se ela trocou os nomes, não sei se tem muita coisa assim também, mas eu vou omitir várias informações, ok? Bom, tudo começa assim. A minha mãe sempre teve uma mediunidade bastante aflorada, desde criança. E na cidade que ela morava, as pessoas buscavam muito por ela, pois ela costumava ajudar a todos no lado espiritual. Mesmo não sendo tão sábia, ela fazia o que podia. E também nunca quis desenvolver esse lado dela, sabe? Ela queria mesmo era que isso sumisse dela, mas até hoje não sumiu. E acaba que eu também peguei um pouco desse dom dela, mas eu busquei entendimento e hoje em dia lido muito bem com isso. Teve até uma vez que ela tinha uma vizinha que o filho estava doente, quase que morrendo, e ela conta que levou o menino no quarto dela, colocou ele na cama e começou a orar. Ela disse que o menino abriu a boca e a porta do armário abriu. E começaram a sair vários bichos, larvas, marimbondos, baratas, bichos bem nojentos e uns até perigosos. Aí ela diz que colocou esses bichos num pote, os bichos saíram do armário, é isso? Porque ela começou a orar, o menino abriu a boca e a porta do armário abriu sozinha. E aí de lá começaram a sair esses bichos, né? Aí ela colocou esses bichos num pote bem grande que tinha com ela e os queimou. E aí ela ficou sabendo que o pai do menino tinha feito um trabalho de morte para alguém da família dele. E logo foi ela lá falar com o pai do menino. Ela então perguntou se esse trabalho havia sido para o filho. E o rapaz negou e assumiu para ela que tinha sido um trabalho de morte para a sogra dele. Sabe, sempre foi difícil esconder algo da minha mãe. Eu não sei se é por conta do dom dela, mas ninguém consegue esconder nada dela. Logo, o menino, muito apegado com a avó, né, que era quem o pai dele queria eliminar, o menino era muito apegado com a avó, e então o menino acabou sugando as energias do trabalho para ele. Porque, segundo a minha mãe, as crianças até os 7 anos de idade absorvem tudo dos pais, avós ou pessoas de quem elas sejam muito próximas. Seja doença, seja mau humor, qualquer coisa os afeta também. Por isso que é interessante também dar banhos de descarrego, entre aspas, mas banhos assim nas crianças. E aí, por conta disso, ela mandou o pai do garoto... Não vou falar. Ela mandou o pai do garoto desfazer o trabalho, porque senão quem morreria seria o filho dele. E pois bem, foi feito, ou desfeito, né? Agora, de verdade, começando a história. Na cidade que ela nasceu e morava, que era bem interiorzinho do Nordeste, no quarteirão de trás da casa dela, tinha um grande terreno e uma casinha, que diz ela que ainda é, até os dias de hoje, um terreiro muito poderoso. E lá rola de tudo. Ela conta que via muitas celebridades da época por lá. E ela tem várias fotos também com vários famosos que iam até lá em busca de que, imagino eu, né, trabalhos. Mas é claro. E ela dizia que toda noite ela dormia muito mal, pois era bastante perturbada por entidades e espíritos que ali passavam. Ela dizia que tinha dias que ia para a cama da mãe dela e chorava e pedia que tudo isso passasse, pois ela não aguentava mais, porque ela tinha essa sensibilidade, né? E tendo o terreiro ali perto, acho que acabava passando por ela ali também. Eles pensavam em se mudar daquele lugar, mas a renda era muito baixa para morar de aluguel e eles não tinham condições de comprar outra casa. Então ali ela ficou até que se casou, teve filhos e tal. E hoje a família toda também já saiu de lá. Mas um certo dia ela disse que acordou atordoada, com um calafrio no corpo, com a visão meio turva
e subiu no muro com um banquinho do quintal da casa. E subiu no muro com um banquinho. Subiu no muro com um banquinho. E do quintal de casa, sei lá, então acho que ela subiu no muro do quintal de casa com um banquinho. Era cedo, o dia tinha acabado de amanhecer. E tinha um ônibus, daqueles chiquérrimos de viagem, que ela nunca nem tinha visto na vida, aquele tipo de ônibus. Mas era um ônibus chique, ônibus de viagem que estava parado em frente àquele terreiro. Então ela ficou ali observando. Estava acabando de ser finalizado um trabalho no terreiro e ela, olhando ali, viu várias pessoas de roupa preta e alguns homens de capa e vários seguranças. Saindo de lá, ela viu essas pessoas saindo de lá, isso, várias pessoas de roupa preta, uns homens de capa e vários seguranças saindo de lá. Fora os seguranças que estavam todos armados. Ou fora os seguranças que estavam todos armados, não sei, o restante era mais ou menos uns 10 seguranças ou pessoas por lá que estavam ali. Ela não lembra de contar direito quantos eram, mas havia um homem de terno no meio deles. E eles seguravam velas e meio que entoavam, e meio que escoltavam, né? Esses homens seguravam velas e meio que escoltavam esse tal homem de terno aí no meio deles. Escoltavam ele até o ônibus. E lá, nesse ônibus, ele entrou. E ela olhou de novo para a porta e saiu de lá duas mulheres com uma panela de cobre e um cordão com ossos amarrados, que pareciam até ser de gente. Que parecia estar bem pesada aquele cordão. E colocaram essa panela de cobre, esse cordão com ossos no bagageiro do ônibus. Minha mãe viu o tal homem de terno que estava no meio do pessoal, viu esse homem entrar no ônibus e ele se sentou em uma janela. Ela, com medo dele ver que ela estava observando, se espreitou, deu uma escondida ali no muro e ficou só com os olhinhos de fora. E ela disse que nesse momento o tal homem que ela olhava se virou e olhou diretamente nos olhos dela. E era o fulano de tal, que foi presidente, tá? Era um presidente, ou ex-presidente, ou ainda não era presidente, mas era um presidente que tivemos. Ela disse que não conseguiu desviar o olhar dele, e ele sorria para ela, e ela disse que em certo momento, ela, com os olhos fixos no olhar dele, viu ele se transformando num demônio, em uma coisa muito esquisita. E ali ela tremeu nas bases, viu várias sombras à sua volta e ali ela chorou e se sentiu muito tonta. E ela lembra de só pedir a Deus que o tirasse dali. E ela desmaiou. Mas ela conta que caiu no banco que ela estava. E a mãe e o pai acordaram assustados e foram lá socorrer ela. Graças a Deus, nada pior aconteceu. Eles moraram ali até minha mãe se casar. Uns 25 anos ela viveu ali. Mas como ela foi ficando mais velha, aprendeu a lidar com o seu dom e pedia bastante ajuda de Deus para guiá-la para longe das trevas. E assim ela segue até hoje. Mas é claro que nós duas também já presenciamos inúmeras experiências super terríveis, mas sempre saíamos bem de todas. Temos algo maior que nos protege e cremos nessa energia com todas as forças. Ana, um beijo para você e tudo de bom e melhor na sua vida sempre, e que Deus te dê sucesso cada vez mais para você tocar o seu canal para frente, pois você merece e ele é ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo para você. Rapaz, então, pelo que eu entendi, esse presidente, eu não sei se ele já era presidente, se ele era ex-presidente já, ou se ele ainda seria presidente, eu não sei.
mas estava lá em busca de um grande trabalho, de um grande ritual. E era um terreiro conhecido e poderoso, como ela diz aqui. Aí eu fico imaginando quantas pessoas, políticos, recorrem a isso, né? Gente, tem tanta coisa. Eu lembro que uma época, gente, era época de eleição. E aqui em Rio Preto, saiu até no jornal depois, perto de uma rotatória, aí tinha um bode. Era um bode inteiro ou era só a cabeça do bode? Acho que era um bode inteiro, cabeça, sei lá. Era um super trabalho, assim, enorme. Tanto que depois a gente ficou, mas vai deixar o bicho apodrecer aqui também? Não pode, né, gente? No meio lá um canteiro, lá no meio dos carros, tudo, tipo, numa encruzilhada, né? Assim, mas assim, no meio de tudo ali. Um bode inteiro ali. Acho que era inteiro, gente. Não era só a cabeça, não, acho que era inteiro. E era época de eleição, bem ali próximo, sabe? Aí era um trabalho grande. Então já ficamos. Ou na matéria também que saiu, eu não sei, alguma coisa assim, né? Não sei se o Matheus chegou a mostrar aqui. Faz anos já que isso aconteceu. Mas e também me faz pensar, assim, né? No que as pessoas não fazem pelo poder. Sogra maledite. Vamos ver. Num certo dia, fui para uma festa e acabei conhecendo um homem lindo. Naquele dia mesmo a gente saiu para nos conhecermos. Fomos para casa de um amigo dele que tinha se casado. Ficamos até muito tarde conversando, até que fomos embora e acabei dormindo na casa dele, mas fiquei insegura, afinal eu tinha conhecido há 3 horas atrás, mas ficou tudo bem. Passaram-se então 5 meses de amizade, aí começamos a namorar e ele me apresentou a mãe dele. Não deu 30 segundos que eu tinha chegado lá e eu já não estava bem. Mas ignorei. Fui conversar com ela e ela simplesmente olhou para mim e disse: "Vocês nunca serão uma família." Eu quase chorei. Eu pedi para ir embora e ele concordou. E eu nunca mais voltei lá até que ela foi nos visitar. Eu não queria, mas ela era a mãe dele, né? Então ela foi olhando cada cômodo da nossa casa. Mas peraí, quanto tempo se passou? 5 meses de amizade, aí começamos a namorar. Tá, mas vocês estavam morando junto, então. Ela foi olhando cada cômodo da nossa casa, até que chegamos ao nosso quarto e por um descuido me virei para onde fica o espelho. Quando olhei para o espelho, ela tinha colocado alguma coisa em cima do meu guarda-roupas. Eu fiquei assustada e chamei minha amiga. Enquanto meu namorado levava a mãe dele embora, fomos procurar aquilo. Chamei minha amiga para a gente procurar aquilo que foi colocado lá em cima, pois já sabíamos que era feitiçaria e não achamos nada. Até que me veio de procurar na lavanderia. Aí sim achamos provas que ela queria me matar. Mas como? Achamos uma garrafa com uma boneca dentro. Ela estava toda cheia de terra. Foi aí que me toquei que era terra de cemitério e eu comecei a chorar. Ela chegou e eu não tive coragem de contar que foi Ele chegou, né? Ele voltou e eu não tive coragem de contar para ele que foi a mãe dele que fez isso. Então falei que já estava na casa. Ele pegou a garrafa, quebrou inteira e foi aí que tudo começou. Num dia, eu e minha amiga estávamos chegando de uma loja à noite, até que liguei as luzes da lavanderia e tinha uma mulher. Olha só, num dia a gente estava voltando da loja quando eu entrei, acendi as luzes da lavanderia. Vimos lá uma mulher enforcada, com várias macumbas aos pés dela. Corremos para fora de casa pedindo socorro e o meu vizinho entrou para ver o que era e não tinha nada lá. Nada. Aquele dia
foi o cúmulo. Fui num centro espírita e pedi para que tudo que ela tinha feito que voltasse para ela. Deu 2 dias e ela ficou doente. E meu marido pediu para eu ir fazer uma sopa para ela. E eu fui. E fez a sopa para ela. Muito bem. Vamos lá. Achar mais um. Mãe Maledite, médio. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.